Graças a Deus. Bom dia a todos. Pai, seja convosco. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, que o Senhor nos abençoe. Vamos levantar as nossas mãos, dar louvor ao nosso Deus, entronizá-lo, dizer que Ele é santo, que nós o amamos, que nós precisamos da sua bondade, da sua misericórdia outra vez. Querido Deus, muito obrigado por essa manhã, obrigado porque o teu reino é chegado até nós, pelo Espírito Santo de salvação, Pai, que nos enche de alegria no temor do Senhor. Bendito seja, Pai, a glória que o Senhor nos veste todas as manhãs, Pai, para proclamar que tu reinas, para proclamar que tu és salvação e que não há outro Deus além de ti. Por isso vem mais uma vez, Pai, entoar, Deus, os teus louvores, vem promulgar, ó Deus, vem liberar, Deus, as tuas palavras, a tua profecia, vem trazer à existência as coisas eternas através da tua igreja, através dos teus santos, da nossa comunhão. Vem trazer a vida e a bênção sobre cada lar, sobre as nossas famílias, sobre o comércio da cidade, sobre os trabalhadores da seara. Ó Deus, vem ministrar as famílias que estão distantes, vem recuperar aqueles que estão, Senhor, se entregando às fraquezas, aos medos, às limitações. Vem recuperando agora, Pai, a tua igreja de todos os lugares de tormenta, de ansiedade, Deus, de domínio. Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor venha dar força ao cansado, venha multiplicar as forças àquele que não tem vigor, vem restaurar a visão, trazer discernimento espiritual. Abençoa, Pai, com o entendimento do céu contra as armadilhas, os tormentos, os males, Pai. Nós oramos abençoando, pedindo ao Senhor, fortifica na fé a tua igreja nesse dia, fortifica a fé de cada família, daqueles que estão diante do Senhor, que precisam de um novo toque, que precisam de uma experiência. Fortifica o discernimento, Deus, a busca, Deus, a ti. Fortifica o caminhar da tua igreja, fortalece, Pai. Faz o teu povo saber e entender que não há outro além de ti. Vem tomar o teu lugar, Espírito Santo, na vida dos teus servos. Vem estabelecer agora, Senhor, toda a luz sobre toda a confusão das trevas, Pai. Vem, Senhor, tomando a nossa geração para o Senhor, através do teu sangue que já foi derramado, através de toda a conquista estabelecida. Nós pedimos agora, toca, Deus, de perto e de longe, tantos quanto estão, Senhor, agora necessitados, Pai, da fome e sede da tua presença, da fome de te buscar, da fome de te adorar. Ó Espírito de Deus, vem revestindo, Senhor, a tua igreja com os altos louvores, com espadas desembainhadas, Senhor. Coloca um hino de louvor nos lábios dos teus servos, Pai. Vem, Senhor, endireitando as nossas veredas, enquanto clamamos ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos firmar naquilo que é eterno, duradouro. Senhor, que toda sentença se quebre nesse dia, que todo e qualquer mal e domínio saia da nossa vida pelo caminho que veio por 7 caminhos, Pai. Retrocede, seja desacreditado toda confusão, seja, Senhor, desacreditado toda arma, toda doutrina demoníaca, Senhor, toda religiosidade, seja desprendido da vida dos teus santos, Pai. Mas a tua igreja, Senhor, como plantada, Deus, nos átrios do Senhor, floresça, Senhor, floresça, Pai. Floresça, Senhor, o teu reino, floresça os teus santos, Pai. Cresça, Pai, os teus servos, cresça plantados nos átrios, na presença do Senhor. Recebam vida, sejam fortes, Pai. Nós abençoamos a nossa casa agora, para que avance, Pai, aquele que estava caído. Deus, eu peço agora, levanta e faz correr outra vez, levanta e dá ânimo, levanta e dá esperança, levanta e dá força e dá vida. Ó Deus, levanta esta geração, traz agora, Deus, o teu agir sobre os lares que estão divididos. Sejam repreendidos, Deus, os espíritos que dividem, Senhor, a vida do marido, da esposa, dos filhos. Seja repreendido espíritos de divisão na obra do Senhor, de escândalo, de apostasia, de negligência, espíritos que dividem, Deus, a busca, a fé, que resistem, Deus, o teu conhecimento. Sejam repreendidos em nome de Jesus, Pai. Faz o teu povo um só povo, faz um só povo, faz um só povo outra vez. A tua obra é de uma só igreja, então congrega os dispersos, torna um só os teus filhos, a nossa adoração.
Espírito Santo, perdoa aqueles que têm se distraído tanto com esse mundo, que não tem visto as suas oportunidades irem embora. Tem misericórdia dessa geração e acorda, desperta agora essa geração dormente, essa geração que se esqueceu de te louvar, se esqueceu de trabalhar, de servir, se esqueceu de orar, que tem se esquecido que foram separados. Ó Deus, traz as vestes sacerdotais outra vez, porque no teu sangue fomos feitos reis e sacerdotes para a tua glória. Traz as tuas vestes sacerdotais, levanta o incenso suave outra vez, através da nossa adoração e oração. Levanta o incenso, queima, Senhor, os lábios, Pai, com brasas vivas. Faz entoar os cânticos de alegria em Sião. Ajuda teus filhos na adoração a se mover, na revelação, nas curas, nos milagres. Tu és o Deus poderoso. Enche esse lugar do teu poder, enche esse lugar da tua vida, enche esse lugar da tua glória. Nós estamos aqui porque cremos que tu és Deus. Nós estamos aqui para te clamar e dizer: Senhor, toca e toma o teu lugar, toma nossas vidas outra vez. Nós te bendizemos. És bem-vindo, Deus, em toda a terra. És bem-vindo a partir de nós nessa cidade, para a tua glória, Jesus. Aleluia, poderoso, glória do teu nome. A tua igreja diz: muito obrigado, amém e amém. Você pode se assentar, queridos. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Você que esteve na semana passada, aqui no domingo, ouviu o pastor. Nós vamos abrir a palavra no Salmo de número 65. Nós temos uma palavra para ministrar, para preparar o nosso coração, para viver um 2025, querido, diferente. Mas eu quero falar com você de 2024, porque é neste ano que nós estamos, e o nosso Deus é o Deus do presente também. Ele já está lá no futuro nos esperando, mas Ele está aqui agora, nos dando a capacidade de chegar até lá, porque nós não poderemos chegar a lugar algum sem Deus. Nenhum homem, querido, ele pode viver dias, ele pode viver até 70, 80, 100 anos, e achar que ele chegou a algum lugar. Sem Deus ele não fez nada, não chegou a lugar nenhum, não fez diferença nenhuma, porque sem Deus a pessoa pode construir, ter muitos tesouros, ter nomes, pode dizer que fez isso por esse e por aquele, mas sem Deus foi tudo perdido. Não há nada que se aproveite sem Deus. Nós temos que dar valor ao Deus que, como o pastor ministrou, eu vou passar pelos 3 pontos que o pastor ministrou, dando para você uma ênfase no que o Espírito de Deus me deu conhecimento na quarta-feira. Salmo de número 65 diz assim: a ti, ó Deus, confiança, o louvor e louvor em Sião. Na versão que o pastor leu, diz que o louvor te espera em Sião. E a ti se pagará o voto. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. A ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Por causa de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu nulas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios, e nós ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Aí nós vamos ler o versículo de número 11, que é a palavra rema sobre o nosso mês de dezembro. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Amém, queridos? Senhor, que assim tu avives esta palavra, que o Senhor tire o espírito de sono desse lugar, tire qualquer sonolência que queira afetar, Senhor, a tua mão de abençoar, de encher, de falar, de restaurar a tua igreja. Desperta, Deus, no espírito, no ânimo, Deus, de fé, numa visão de poder, cada um dos teus filhos. Liberta-nos agora de qualquer comodismo da religião, de qualquer lugar, Deus, que vivemos o ano inteiro. Nós não queremos permanecer, porque cada dia o Senhor nos chama a conquistar outras coisas, ainda além do que já possuímos. E eu quero te pedir, ajuda este povo, este homem, esta mulher,
cada um, da menor experiência à mais profunda que tenha, eu quero te pedir que leve a uma experiência mais alta, mais profunda com o Senhor, com o teu poder e com o teu amor, Pai. Que não saiamos daqui como entramos, Senhor, no nome de Jesus, porque Tu és o nosso Deus, e Tu és o Deus que acrescenta todo dia, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito que o Senhor já trouxe do céu, nós recebemos para este dia, nesta manhã, em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Eu falei com os irmãos na quinta-feira, a respeito de algo, e tudo isso me fez, eu fui orar, e fez muito sentido para mim. Eu quero ensinar você aquilo que Deus me ensinou. Enquanto o pastor estava ministrando aqui na quarta-feira, que nós mudamos o ensino de terça para quarta essa semana, por causa de um compromisso, eu recebi de Deus muita instrução, querido. Pensa como Deus, o Deus da nossa vida, é um Deus que se revela. Nós nunca conseguiremos ter a mesma medida caminhando, buscando a Deus. Nunca você vai sair de um lugar onde você acreditou que Deus estava com você, vivendo a mesma experiência, com o mesmo conhecimento, com a mesma capacidade, com a mesma porção, com a mesma riqueza, com a mesma inteligência. Não. Deus é o Deus que se revela, e cada vez que Deus se revela, Ele amplia o espaço da nossa vida, Ele alarga as nossas fronteiras, Ele estabelece obras maiores. Foi por causa dessa verdade que Cristo Jesus veio, porque os homens não conseguiam sair do lugar, irmão. Entrava ano, saía ano do mesmo jeito, embora sobre muitas promessas preciosas. Então o pastor ministrou sobre a ti, Deus, o louvor te espera, te aguarda em Sião. O louvor é a gratidão, nós falamos. O louvor, Deus, eu quero te agradecer. Agradecer pelo quê, pastor? Aí o Espírito de Deus me mostrou sobre cada dia desse ano como nós temos vivido. E eu quero que você realmente não fuja desse ambiente espiritual, que eu quero que Deus te coloque nele. Porque Deus mostrou no meu coração, querido. E quando eu falo que Deus mostrou, o Espírito Santo inclusive me disse para te ensinar. O que significa Deus mostrou? Deus falou ali? Não, Deus me deu o entendimento de que as coisas estavam acontecendo e elas são assim. Quando a gente fala Deus mostrou, não é simplesmente uma amostra de Deus. É um entendimento revelado, é um entendimento que eu não tinha alcançado. É um discernimento espiritual que me faz compreender de uma forma que eu ainda não havia percebido. Então, Deus mostra as coisas te dando consciência, despertando em você aquilo que você e eu temos deixado passar, mostrando para mim e para você o que é importante, que muitas vezes nós não valorizamos. Então isso é Deus mostrou, é uma consciência do que Deus de fato tem preparado para mim, e que às vezes eu ainda não tinha percebido. Nossa, eu não tinha pensado desse jeito, eu não tinha visto desta forma, eu não tinha imaginado que as coisas são assim. Isso é discernimento, isso é abertura de visão espiritual, que a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 1, é iluminação espiritual. É uma pessoa que é iluminada. Então quando você é iluminado, é porque Deus está clareando, Deus está ensinando, Deus está muitas vezes produzindo coisas que antes a gente não conseguia perceber. E quando o pastor falou do louvor, da gratidão, o Espírito Santo de Deus me falou de cada dia deste ano, que ele me disse que é uma oportunidade de nós vivermos cada dia de uma forma muito melhor, muito mais produtiva, de uma forma muito mais firme, em paz. Deus disse ao meu coração, e quando eu digo Deus disse, Ele me deu a compreensão, amém, querido? Não é Deus que ficou falando, Deus me deu a compreensão, que cada dia Ele colocou sobre nós, Ele colocou diante de nós uma oportunidade de eu viver o que eu tenho que viver, e de eu deixar o que eu tenho que deixar, de eu fazer o que eu tenho que fazer, e de eu arrancar o que eu tenho que arrancar da minha vida. Cada dia, o louvor, pelo que eu vou louvar? O salmista está dizendo aqui, pelo poder que Deus estabeleceu, pela obra que Ele fez. Então, para cada dia, eu quero que você vá comigo lá em João capítulo 10, porque Ele me deu esse texto para te explicar tuas oportunidades. Por que nós devemos ser gratos? Porque onde não há gratidão, não há revelação do que eu estou vivendo e do que Deus me deu para viver. Aonde eu não tenho gratidão, aonde não há louvor,
aonde eu não entrego louvor, e louvor não é canção, louvor é uma expressão de um reconhecimento. Deus me fez para ser assim, Deus me fez para andar assim, Deus me fez para falar assim, Deus me fez para me tornar uma pessoa desta forma, Deus me fez um filho, um pai, Deus realizou algo na minha vida, então eu reconheço. Capítulo de número 10 do Evangelho de João, eu quero que você veja o que o Senhor Jesus está dizendo. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Você está vendo aqui que nenhuma delas sai, vive, alcança, come, bebe, se o pastor não chamá-las. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, versículo 4, e vai diante delas. Elas o seguem, porque lhe conhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Versículo de número 7. Jesus, porém, lhes afirmou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Porta é a oportunidade, é o que acontece por causa do que Deus disse que Ele é. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Eu quero que você perceba que cada dia eu e você só podemos entrar no que é de Deus se entrarmos por meio de Jesus Cristo, Senhor. Se crendo na palavra de Deus, você reconhecer: Deus, obrigado, porque nesse dia o Senhor fez todas as coisas para a tua glória e louvor, e eu estou entrando nesse dia para executar, para estabelecer, para afirmar, para fazer, para entregar, para concretizar, para ajudar, para realizar qualquer que seja a obra. Não é possível, querido, que eu e você entremos em algum dia sem consciência de Deus, que esse dia tenha sido alguma coisa para nós, a não ser de canseira, enfado, tristeza, luta, necessidade, abatimento, fraqueza. Os dias que nós entramos sem passar pela nossa oportunidade, quando eu digo passar, é sem entregar a Deus o louvor de que eu só posso viver, que eu só posso trabalhar, que eu só posso servir, prosperar, eu só posso ser mãe de verdade, pai de verdade, filho de verdade, pastor de verdade, se eu passar pela porta que é Cristo. Senão é só mais um trabalho meia boca, sabe, aquele substituto que vai cobrir a falta do outro, mas você não pode exigir muito. Não acontece a coisa. Por quê? Porque a pessoa não recebeu a capacidade de Deus. Então ela vai viver como alguém que não sabe se podia, como alguém que não sabe o seu lugar, como alguém que não sabe o que fazer, como alguém que não sabe como orar, como alguém que não sabe que foi dado para prosperar, como alguém que não sabe o poder que possui para vencer, como alguém que não sabe que é uma pessoa saudável e que pode viver uma vida em paz. Eu gostaria que você não se chateasse, porque enquanto eu estava orando e buscando de Deus, pedindo: Senhor, dá essa compreensão. Quantos dias nossos jogados fora, quantas oportunidades nossas negadas. Eu quero que você pense quanto trabalho nós fizemos sem entender coisa nenhuma do que estávamos fazendo, cumprindo uma carga horária, comendo sem nenhum propósito, sem viver aquilo que Deus, sem entender o que Deus nos deu de fato para nos tornar. Porque quando nós nos assentamos à mesa para comer, quando nós recebemos nossa família, nós deveríamos ter uma visão mais ampla do que está acontecendo, do que de fato é a vida. Nós poderíamos, como eu disse na quinta-feira, quando você se assenta, Deus está falando com você. Ele está dizendo: eu tenho um lugar para você. Você sabe, o lugar que eu preparei para você é um lugar espaçoso, é um lugar de descanso, é um lugar de vida, é um lugar de honra, é um lugar de autoridade. Mas quantos, queridos, sentam, levanta, senta, levanta, deita, não descansa, não recebe nada de Deus?
Quantos trabalham e só reclamam, não percebem a graça, a inteligência, não percebem a força, o poder que eles têm de mudar as realidades. O que é trabalho, pastora? É um dom de Deus dado para você executar uma obra de valor. Trabalho é uma obra de valor, e você sabe porque você ganha por ele. Trabalho é uma obra de valor, e você não pode fazer nenhuma obra de valor se não reconhecer que você recebeu um presente, um dom para realizar aquele trabalho. Você recebeu um dom, isso é louvor. Eu reconheço, eu posso fazer, e eu vou fazer com toda a maestria, vou fazer com toda a capacidade. Mas às vezes nós não discernimos, estamos trabalhando irritados, porque não somos gratos pelo que temos. Estamos trabalhando assim nervosos, irados, por causa que faltou, porque deu errado aquilo, porque deu errado aquilo outro, ao invés de reconhecer, Deus já te deu capacidade de você ser o melhor dentro daquele lugar. Ele te deu algo para você ministrar a Ele como louvor. Ele te deu uma compreensão, Ele é a porta. Ele não te deu um dia para fracassar. Ele não fez o fracasso para o homem, Ele não fez a desventura para o homem, Ele não criou os males para nós. Pelo contrário, Ele nos deu o poder de dominar sobre tudo, sobre todas as coisas, para nós sabermos como viver. O louvor te aguarda em Sião. Sião é a presença de Deus, é o lugar onde você reconhece, Deus está aqui. Por que alguma coisa haveria de ser desse jeito ruim, terrível, desagradável, de confusão? Se Deus está aqui, Deus está nesse lugar, diga amém, glória a Deus. Deus está na tua casa e você diz amém, por isso lá na minha casa tudo vai prosperar. Mas as pessoas não estão percebendo, então elas negam, trabalham pelo dinheiro e não conseguem desfrutar da vitória maior. Jovens estudam sem nenhuma noção do que são capazes de se tornar, não entram por Jesus, a capacidade do céu de ser doutor entre mestres. Jesus, com 12 anos de idade, ele estava no meio dos doutores, no meio dos mestres, respondendo e ouvindo no mesmo nível. O salmista diz assim, que o Senhor nos fez mais inteligente do que os nossos mestres. Porque aquele que entra pela porta da sabedoria, que reconhece a oportunidade que ele não vai negar. Agora a preguiça, querido, me perdoe, mas a preguiça faz as pessoas emburrecidas, torna as pessoas incapazes de raciocinar. Você já viu quando a gente está cansado demais, a gente nem pensa o que está fazendo. A preguiça torna as pessoas inúteis para o potencial tão grande que elas sabem que elas podem alcançar. Agora muitas pessoas estão gastando a sua vida, e elas vão dizer assim, mas Deus, eu não sabia. Não é verdade. Cada dia, é isso que eu quero que você saiba. Hoje é 12, 13, 14, 15. Cada dia conta dias, meses e anos. A palavra de Deus diz que nós temos que saber contar dias, meses e ano. Diga para a pessoa que está do seu lado, saiba contar dias, meses e anos. Saiba contar dias, meses e anos. A gente foge dos dias. Você sabe que foge. Se puder, a gente adia um pouco mais aquele negócio. A gente foge dos dias que a gente precisava já estar neles. A gente foge das horas. A gente foge das coisas que já deveríamos estar vivendo. É isso que Deus me falou. Deus colocou a oportunidade de nós já termos saído daquilo que nós passamos há tanto tempo, que aquilo nos cansa e nós não saímos, porque nós fugimos de viver e de aprender e de fazer e de ser aquilo que Deus estabeleceu naquele dia. Porque aquele dia é um dia de Deus, diga, é um dia de Deus. Irmão, é um dia de vitória, é um dia de crescimento, mas nós muitas vezes não estamos assim tão interessados em crescer. Ai meu Deus, hoje aquele dia, ainda bem que não está chovendo agora, né, irmão? Mas imagina se cai aquela chuvinha de manhã, na hora de ir para o culto, você diz, ai, justo esse dia que eu queria ir para a igreja, cai essa chuva, bem nessa hora, justo esse dia que é o dia que eu podia fazer isso e aquilo, agora eu não vou pegar uma piscina, porque está chovendo, mas justo esse dia que está assim tão difícil, não vou poder ir para aquele passeio, porque lá não tem, né, um abrigo. Esse dia podia ser um dia diferente. Quem é que fala assim, pastora?
Quem não entrega louvor nenhum para Deus. Quem não dá o louvor de Sião para Deus. Quem não sabe que Deus é perfeito em todos os seus domínios, em todos os dias, em todas as horas da nossa vida. Eu disse para você o ano retrasado ou passado, eu não lembro, quando a gente foi para viajar, que não tinha sol. Eu tive que orar e dizer: Deus, o Senhor me trouxe para descansar e eu preciso de uma corzinha, né? Vitamina D está cara. Vamos aqui, Senhor. Vamos poupar com a tua glória. E aí, pastor? E aí Deus, o Deus de toda a terra e céu, se importa com a vitamina D que você não precisa manipular. Mas para isso você precisa passar pela porta, que é Jesus. Você precisa acreditar e invocar, e você precisa acreditar que o poder dele é o poder que te deu um dia perfeito para viver, um dia e uma noite perfeita para descansar. Querido, eu sei o que é viver noites de lutas. Noites são momentos de lutas. Assim como você tem um dia que fala de tudo que é possível que a gente faça com clareza, com distinção, existe aquela noite que é feita para o descanso, mas que na Bíblia também pode ser chamado de lutas espirituais. Nós temos um dia para trabalhar, temos uma noite para descansar, e às vezes trabalhamos durante o dia e na noite temos que ficar lutando, pastora. Por quê? Porque às vezes nós não vivemos o dia com o Senhor, fatalmente entraremos à noite sem o Senhor. Sem o entendimento de que a noite está chegando. Para os judeus, eles contam as horas, a virada de cada dia. Eles contavam, você lê a Bíblia, você vê que eles falam, desde a hora sexta, desde a hora nona, na hora tal. Eles contavam as horas. Eles sabiam o que acontecia em determinados momentos do dia. O Salmo de número 91 fala das pragas, dos males, das obras de Satanás. Os homens sabem aonde eles devem estar nas horas difíceis da vida, nos momentos, querido, em que a guerra é mais intensa. E nós muitas vezes não damos o louvor por saber que no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, Ele me elevará sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça sobre a força dos meus inimigos, dizia o Davi. Mas às vezes, meus irmãos, nós passamos aquela noite, ainda que chateado, e às vezes culpamos os outros. Eu estou assim por causa do fulano, por causa daquilo que não resolveu, e não sei mais o que. Vá para o Salmo e veja o que Deus preparou. Quando Deus me falou, querido, da gratidão, a gratidão fala de oportunidade. Uma pessoa que não é grata é porque ela não viu as oportunidades, então ela não viveu o que ela podia, por causa disso ela está chateada, ela não tem por que louvar, agradecer pelo quê? Não viu nada acontecer, só viu luta, problema, dificuldade, só passou aperto, só foi humilhado, só foi escrachado, passou mais do que um gato, né, moído. Quem que vai dar louvor desse jeito? Porque não viu as oportunidades. O que estava acontecendo? Era só luta na minha vida? A Bíblia diz que não. Todos quantos entram pela porta, a Bíblia diz que entram para a salvação. Cada dia é dia de salvação na minha e na sua vida. Todos os dias você entra para a salvação. Você entra para viver mais do que a salvação deu. Foi o que o Senhor Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim vai ser salvo. O que podia acontecer naquele dia, querido, por causa da salvação, eu vou já entender da parte de Deus que eu sou capaz de vencer. Eu fui salvo neste dia, eu estou sendo salvo nesta hora, eu serei salvo se chegar à tarde, se anoitecer sob a salvação de Deus eu estarei. Então eu sou grato ao Senhor. Você se lembra daquela canção que nós cantávamos do Ademar de Campos? Eu sou grato por tudo o que tenho, amigos, família, já passei um estrofe, muitos irmãos, e fala tesouros, fala de tudo, todas as coisas. E aí, queridos irmãos, começa: obrigado, Senhor. Obrigado, porque a gratidão, ela fortalece você a enxergar tudo aquilo que já é seu. É algo que Deus já te deu para desfrutar e experimentar. Mas, irmãos, eu gostaria que você refletisse um pouco hoje comigo. E assim, porque o dia está terminando.
Como disse o Senhor Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo de número 11, quando Filipe disse assim: vamos nós também para morrer com ele? Porque ele estava voltando para ressuscitar o Lázaro. Ele disse assim: não tem 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Você vê o que o Senhor está dizendo? O que acontece? Não tem que ficar daquele jeito se tem salvação, se alguém está crendo no que Deus está fazendo. Então a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus diz assim: Lázaro morreu e eu estou indo lá ressuscitar ele. Porque as pessoas não discernem o que podem mudar nos seus dias que já aconteceram de ruins. Porque perderam a alegria daquilo que acreditaram um dia que podiam viver. Perderam a alegria do que podia ser a sua vida. Nós estamos diante de uma geração que perdeu a alegria de andar com Deus, perdeu a alegria de conhecer, de adorar, de ler, de fazer amigos, de sair, de cultuar, de aprender um instrumento. Estamos diante de uma geração que perdeu a alegria de vencer, perdeu a alegria dos sonhos, não sonha mais, não tem vontade de se envolver, de construir, não tem vontade de coisas importantes. Pessoas que perderam as suas vitórias e não acreditam que elas foram lhes dadas. Perderam o dia de vencer e estão presas ao passado da derrota e não acreditam que Jesus é o mesmo ontem, é agora e é eternamente. O meu Deus é o mesmo Deus de hoje. O meu Deus continua levantando homens para a sua seara, continua, querido, estabelecendo vidas para a sua glória, continua levantando e adestrando pessoas para as obras que Ele tem para fazer. É o mesmo Deus. Eu posso ter perdido lá, mas Deus nunca nos entregou aquilo que eu perdi lá. Ele diz: você perdeu porque desacreditou. Pastora, mas tem coisa que não dá para se recuperar. Me mostra na Bíblia que não há recuperação, e eu paro de pregar e nós vamos embora. Aí você não precisa mais nem buscar a Deus. Porque se você está buscando a Deus e não acredita na recuperação de tudo que Ele é capaz de fazer, o nosso Deus nunca perdeu. A Bíblia diz que Ele venceu e nos fez mais do que vencedores. Eu não estou andando por fé, buscando a Deus para Ele não recuperar o que Ele me deu. Me deu um casamento arruinado, me deu uma bomba, me deu uma mulher que não tem, me deu um marido que não é, me deu um filho que só causa aquele sentimento, me deu uma igreja que é só luta. Me mostra que tipo de Deus é esse, meu irmão, que eu corro dele. Porque o nosso Deus nos deu e nos fez para o louvor da sua glória. O nosso Deus nos deu para as vitórias dele. Então eu estou orando para recuperar as vitórias. Eu creio que Ele me deu. A Marta pensou, mas só depois, agora não acontece mais. O Senhor Jesus chama a Maria. Está morto por quê? Tem situações que se calam para nos dominar, para nos destruir. Tem situações que ficam lá como um túmulo para fazer eu e você ter medo, para fazer eu e você recuar. Tem situações que parecem assim intransponível para dizer: ninguém nunca conseguiu fazer nada diferente. E pense você que vai ser o primeiro a querer se aventurar nisso aqui. Você não vai passar. Nós temos um inimigo, querido, que tem degolado pessoas, estrangulado pessoas, através das suas lutas e problemas, e esfregam essas derrotas na frente de muitos outros, e diz: isso aqui aconteceu, você acha que não vai acontecer com você? Você acha que você vai vencer? Você acha que você vai ser diferente? Para ver se você não acredita no Deus que nos fez recuperar tudo em Jesus. Quando nós lemos, por que nós estamos numa campanha em posse da herança? Irmão, para que nós vamos viver se não for para viver algo que nós acreditamos, querido? Você não vai trabalhar para nada. Você não vem cultuar aqui para nada. Você não vem aqui ouvir a Bíblia para nada. Você não vai, querido, casar para coisa nenhuma. Você não vai fazer qualquer coisa para desvantagem. Você faz as coisas porque você acredita no melhor. Essa é a vitória que vence o mundo, é a fé. A fé que faz eu e você, querido, descobrir que as coisas não tem que ser daquele jeito. Eu estou daquele jeito. Eu estou daquele jeito. Não tenho ânimo, não tenho vontade, não tenho alegria. Perdi. Não sei se... acho que não vale a pena. Eu estou assim. Eu aceitei viver essa vida assim.
Eu quero. Somente isso aqui para mim já basta. Não significa que se para você já basta, que Deus deu o bastante para você. Se preocupe, querido. Pode ser que você fique muito frustrado no céu, de saber que você tinha uma vida tão preciosa, tão gloriosa, e viver uma vida assim, olha, tão mesquinha. Só para mim, só para aqui, só para isso, só para aquilo outro, porque não dá, e não dá. E no dia que Deus chamar, Ele mostrar para você e dizer, olha aqui quem eu te fiz. Eu te dei a oportunidade de viver todos os dias para ser assim. Por que você ainda tolera esse demônio, esse pecado, essa embriaguez, essa fraqueza, esse fracasso, essa preguiça, esse mal, essa indisposição? Irmãos, nós não podemos simplesmente pensar que está tudo resolvido porque eu não estou afim. Esses dias eu vi um vídeo do pastor Lucinho, e lá estavam mostrando aquela chuva que inundou tudo. E a luta dos irmãos era assim. Ele disse assim, meu Deus, como é que eu vou para a igreja com tanta chuva desse jeito? Como é que eu vou para o culto hoje? Aí mais na frente tinha umas 5 irmãs dos ciclos de oração. Com o sapato na mão no meio da água. Ei, glória a Deus, com as irmãs. Nós vamos servir ao Senhor. Aí o que você faz? Você vai dizer o quê? Mas isso é desequilíbrio. Não, querido, quem acredita por onde pode passar, passa. Quem não acredita que não pode passar, não passa. Não vamos dizer que as irmãs são desequilibradas porque elas estão simplesmente mostrando que chuva não precisa impedir as pessoas de viver a vida. Porque o agricultor sabe o valor que tem a chuva. Talvez para nós que queremos passear, podemos praguejar contra a chuva e dizer assim, nessa chuva eu não consigo fazer nada, não dá para secar roupa, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Mas o agricultor que precisa da chuva, da primeira e da última chuva, para poder ter uma colheita abundante, para alimentar seus filhos, para alimentar a cidade, ele vai dizer, louvado seja Deus, olha que chuva abençoada, meu Pai, aleluia, louvado seja o teu nome. Quem não tem gratidão é porque não está vendo o que pode fazer. Não tem gratidão e fica reclamando porque não está enxergando a oportunidade que é Jesus. Irmão, descubra outra forma de viver a vida que não seja para os seus caprichos, que não seja para a sua vontade, que não seja para as suas manias, que não seja para o comodismo, que não seja só para aquela rotina. Mas eu gosto assim, pastora. Então tá, querido, mas não diga que você está andando por fé. Você está vivendo o segundo curso da sua mentalidade, que não foi transformada pela palavra de Deus. E nós vamos dar conta da vida que vivemos e da vitória que não desfrutamos, com tanta vida que foi colocada sobre nós. A dona Mazé, está vendo essa senhorinha que veio com a dona Mazé? A dona Gorete, a irmã dela. A dona Mazé foi viajar para o Ceará, e ela já estava orando há muito tempo. Ela poderia dizer assim, eu cuido já dos meus filhos, sou uma viúva, trabalho um tanto aqui na igreja, onde está o tempo todo aqui ajudando, como a Cláudia. Inclusive, deixa eu falar para vocês, papais, a Cláudia, coordenadora da GK, ela vai embora, o último culto dela vai ser na quinta-feira. Então, se você quiser dar um abraço, agradecer ela pelo cuidado dos trabalhos que é feito na GK, você tem essa oportunidade até quinta-feira, porque no domingo ela já vai embora, dia 22. Então, a dona Mazé, ela foi viajar, e ela já estava orando. Ela poderia dizer, eu já tenho tanta coisa para cuidar, vou cuidar de mais o quê? E ela trouxe a irmã dela, para ensinar, para ajudar a irmã dela a voltar a viver. Alguém pode dizer, mas os filhos lá é que tem responsabilidade, quem enxerga é que tem responsabilidade. Nós colocamos, querido, as desgraças dos homens nas costas do governo, nas costas de não sei mais quem, nas costas de mais não sei quem, mas a igreja de Jesus Cristo é ela que tem a solução de todas as coisas. Infelizmente, para muitos que não querem saber dessa verdade, que acham que
servir a Deus e cultuar a Deus é só vir à igreja, está muito longe. A igreja é mais do que assistência social. Não é isso que foi feita a igreja. A igreja foi estabelecida contra o poder do inferno para abençoar todas as famílias da terra. O evangelho do Senhor foi nos dado para fazer a diferença em todos os lugares. Nós não fomos feitos para vir dentro dos cultos apenas, adorar, cantar algumas canções, orar, dizimar, ir para casa e viver nossa vida, irmão. Isso não é o evangelho. Senhor, o louvor te aguarda em Sião. Sabe o que é para acontecer? Era para mim e você chegar aqui na igreja com tanta história, com tanto testemunho, com tanta novidade do céu, dos dias que você viveu, a semana que você produziu. O que você produziu para Jesus essa semana? O que você fez para Jesus esse mês? Está terminando o ano. O que você fez, o que eu fiz para Jesus? Com quem eu orei? Para quem eu orei? Por quem eu jejuei? A quem eu estendi a mão? O que eu fiz para a minha família este ano? O que eu fiz pelo reino? O que eu fiz? O quanto eu me importei com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para realizar? O quanto eu deixei de satisfazer o meu desejo, minhas vontades, meus sonhos, meus jejuns, para jejuar por outra pessoa, para buscar a Deus em favor de outras pessoas. Querido, a igreja não é só para nós virmos aqui, irmão. É por isso que a igreja está morrendo. Os homens se colocaram no lugar apenas onde eles pagam dízimos e eles fazem o que eles quiserem depois, quando sair da igreja. A igreja primitiva, quando saiu, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, por onde saíam, havia curas, sinais, prodígios e maravilhas. Pessoas eram libertas, igrejas eram estabelecidas, casas eram recuperadas, era um milagre constante, no meio da perseguição, de ódio, por causa do que a igreja podia fazer. A igreja não foi feita, os homens não foram feitos para ser escravo de vício, de pecado, de demônio, de comida, de bebida, de bruxaria. O homem não foi feito para comportar o mal, o homem foi feito para receber a glória de Deus, e a igreja é a luz que quebra o poder das trevas. Aonde a glória de Deus chegar, o homem vai deixar de se embriagar com a cachaça, vai deixar de se prostituir, a casa vai deixar de xingar, de fazer mal, de destruir uns aos outros. Aonde a presença de Jesus chegar, haverá mudanças, grandes intervenções. Mas o inferno não aceita. Então, querido, ele estrangula. Ó, você está vendo aqui, ó, fulano estava buscando Deus, agora veja, ó, não tem mais nem força para poder intimidar e matar as pessoas. Ah, mas não dá para viver assim. A igreja é a igreja onde ela estiver, ela não é igreja só aqui dentro. Aqui dentro nós estamos cultuando a Deus juntos. A igreja é a igreja onde ela vai, ela tem o mesmo poder de Deus para fazer. O ano de 2025, se Jesus permitir que chegamos nele, é esse ano que nós queremos desenvolver em você, ter os dons e capacidade de viver cada dia de vitória, de viver cada dia de honra, de viver cada dia, querido, para o melhor, de fazer o que você ainda não fez, porque se está perdendo ou se já perdeu, sei lá quantos dias, quantos anos, eu sei quantos eu perdi. Isso eu penso que eu sei, fazendo as minhas contas assim por baixo, sabe? Porque às vezes a gente não põe o óculos para ver direito, né? Então a gente faz aquela conta e alguns dias passa ali debaixo do que a gente não viu. Eu achei que aquele dia eu vivi, aquele dia o Senhor vai dizer, você viveu foi nada. Olha o que eu tinha para fazer para você naquele dia. Olha o que eu tinha para te dar naquele dia. Olha o que era teu naquele dia. Olha o que era do teu filho naquele dia. Olha só o que era preparado para a tua empresa naquele dia. Olha o que estava preparado para os teus filhos. Olha o que estava preparado para o teu casamento naquele dia. Você não viu nada. Porque você não foi grato. Quando chegou o problema, perdeu hora, já perdeu tudo. Nem conseguiu enxergar a misericórdia de Deus, que mesmo perdendo hora ainda acordou. Você pode aprender com Jesus o tempo inteiro. Você perde a hora de fazer uma coisa, você faz como homem de Deus e diz, Senhor, se possível, me ajuda a recuperar o que eu perdi. Não deixa que isso atrapalhe, que eu coloque confusão. Libera o trânsito para mim, Senhor, tem misericórdia. Agora as pessoas perdem hora, ficam tudo irritadas, não têm o temor e respeito por Deus. Sai brigando, xingando, batendo porta, atropelando todo mundo no meio da rua, dizendo que as pessoas são as tartarugas, não dirige direito, não faz. Sai do meu caminho que eu estou atrasado, estou indo fazer isso e não sei aquilo. Irmão, foi tão incrível. Eu vou contar uma historinha para você. Conta um pastor que ele estava assim, ele foi pregar, ele foi convidado para ir pregar num lugar. E aí ele foi convidado para ir pregar.
E ele estava muito apressado e ele perdeu. Chegou muito atrasado e encontrou um carro quebrado no meio do caminho. E esse carro atrapalhou ele. Esse pastor que ia pregar nessa igreja começou a xingar, porque o carro não prestava e porque mais não sei o que. Começou a xingar tudo. O pastor que ia pregar na tal igreja. O carro dele quebrou. O carro desse pastor que ia pregar no tal lugar. Lembrei, baixou o download aqui. Ia pregar em tal lugar, o carro dele quebrou. Passou uma pessoa e ofereceu ajuda para ele, perguntou o que estava acontecendo. E essa pessoa, então, o homem começou a escrachar com tudo, e faltava falar coisas horríveis. E aquela pessoa disse assim, não, vai dar tudo certo. Porque eu tenho que chegar em tal lugar, eu tenho um compromisso, e aquela pessoa gritando e aquelas coisas. Ele falou assim, então, porque hoje... Fica tranquilo, porque hoje nós estamos esperando na nossa igreja um pastor. Nós estamos esperando um pastor que o Senhor vai levar para abençoar toda a igreja. Pensa como a igreja está toda animada, preparada. A igreja jejuou, consagrou, está toda a igreja lá preparada. O pastor não ficou pensando, ele não falou nada. Arrumou e foi, querido. E quando chegou lá, a primeira coisa que ele teve que fazer foi pedir perdão. Porque as pessoas acreditavam tanto nele. E ele lá, falando tanta coisa ruim por causa da hora, por causa de tudo que deu errado. E muitas vezes, Deus confia coisas tão preciosas na nossa mão. Algo tão importante na nossa vida e nós desperdiçamos tudo com a nossa ignorância. Tudo com a nossa má vontade, tudo por causa da nossa carne, tudo por causa da preguiça, tudo por falta de ânimo, tudo porque, mas se eu fizer isso eu vou perder aquilo. E quem diz que você tem que ganhar alguma coisa se não for por Jesus, você já perdeu. O que você está ganhando sem Jesus é prejuízo. Você está deixando de servir a Deus, servir a igreja, servir as famílias, servir a obra de Deus na terra, por causa do seu tempinho, que você quer dormir, que você gosta de relaxar, que você gosta de ter esse tempo para passear, que você quer isso. A Bíblia diz, se você não tomar a sua cruz e não vir após mim, você não é digno de mim, não vai herdar o reino. O pior de tudo. E nós ficamos lá, mas eu tenho hora para o almoço, quem não tem? Come na hora que der, ué. Oxe, onde foi que apareceu esse negócio? Que tem que comer? Come na hora que estiver pronto. Come uma banana. Agora, querido, com todo respeito, irmão, menos de nós. Porque o reino é o que Deus nos deu para trazer louvor. E sabe o que é o reino? É o poder de você viver tudo que você é capaz. Não despreza o reino, querido. Não abra mão do reino por causa de passeio, por causa de coisa. Não perca a sua fé, não perca. Agora veja o segundo ponto que o pastor leu lá do Salmo, porque eu estou falando de oportunidade. Então, no final, eu quero que você faça uma reflexão e você leve para sua casa cada dia o que você fez ou deixou de fazer. Porque se você ainda está com uma vida não bem, não boa, se você está desempregado, pergunte para Deus, estou desempregado por quê? Não fui ou não fui? Fiz ou não fiz? Não fale antes de dizer se você realmente louvou a Deus, acreditando que era capaz, que tinha esse poder, que Deus te fez para a honra. Se você não é essa pessoa de fé, por que você está querendo as coisas, querido? Você vai lascar com as empresas que você entrar, se você está querendo só um emprego para ganhar dinheiro. Deus que nos livre de pessoas assim. Eu só quero um dinheirinho para me viajar tal dia. Que o Senhor livre as empresas, que essas pessoas afundam os lugares. Nós temos que trabalhar porque nós somos frutíferos. O José chegou na casa do Potifar, a casa enriqueceu. O homem viu quem era a pessoa que estava lá. Ele não era um empregadozinho qualquer, ainda que era escravo, mas não era qualquer. Não tem trabalho inferior. Tem homens de Deus que fazem a diferença onde chegam, porque invocam o poder de mudar qualquer realidade por onde passar. Pode trabalhar, querido, em qualquer ambiente desprezível aparentemente, mas se ele invoca Deus, se ele louva a Deus porque ele foi feito capaz, aquilo vai dar certo. Deus vai abrir os olhos, as coisas vão acontecer. Eu estou falando de fé, irmão. E olha, se você não tem essa fé
Diga para Deus, me perdoa, eu preciso ter essa fé. Não é minha pastora que é louca, eu que estou morto. Porque não vem dizer que eu sou louca, não. Porque eu acredito no que está escrito na Bíblia. Eu acredito no que Deus nos fez para viver. Ou você acha que Deus nos fez para viver assim, irmão? Ao segundo, 65, nós já vamos terminar, querido. Acho que só vai dar para fazer mesmo a parte da gratidão. A gratidão é grande, né? Você já viu? Às vezes as pessoas não entendem o que é gratidão. Você só é grato por algo que você foi capaz de viver, mesmo sem capacidade natural. Aquilo chegou na sua vida. E eu estou falando tanto quando você recebe algo, como o pastor falou, quando você recebe algo de alguém, alguém te entrega um copo de água e você diz, nossa, muito obrigado. Deus abençoe, obrigado por você. Eu estava com tanta sede, precisava tanto de uma água fresca, obrigado. E quando você agradece, aquilo transforma. Porque a pessoa que deu, às vezes, nem sabe o valor daquilo. Estou falando de pessoas naturais. Ah, foi só uma água. Dentro daquele momento, naquele dia, naquela situação, não era só uma água. Você recebeu uma ajuda dentro daquela hora, naquele lugar, sobre aquela circunstância, não foi só um aperto de mão e uma oração, não foi um abraço, não foi um muito obrigado. Foi Deus que fez algo. Foi Deus que, quando os homens estão em Deus, eles enxergam que as coisas não são como são. É quando os nossos olhos se abrem que você vê o valor das coisas. Aí o segundo ponto, querido, que está dentro do primeiro versículo, diz assim, ó, a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, ou o louvor te espera em Sião, a ti se pagará o voto. Irmãos, quando nós chegamos nessa palavra, nós entendemos que o salmista está dizendo, Deus, eu posso cumprir tudo o que foi dado na minha vida para viver, porque eu recebi. Porque o homem grato, ele é grato porque ele viu o agir de Deus. Nos finais dos tempos, a ingratidão é a marca de uma geração perdida, viu, querido? Está lá em 1 Timóteo 3. Nos últimos tempos, a geração será ingrata, desafeiçoada, sem temor de Deus. A ingratidão é uma figura demoníaca de uma geração que perdeu a sua identidade com o seu pai, que é Deus. Diga Deus, em nome de Jesus, me permita ser grato todos os dias para cumprir os meus votos na tua presença. Irmãos, fala para mim, quando a gente fala de votos, dá para falar de casamento, né? Como dá de falar de qualquer outra aliança. As pessoas se comprometem em ser uma bênção na vida do outro. Por que elas não cumprem? Porque elas passam a viver como se o outro não precisasse de nada, como se aquilo não é mais da conta dela, se torna uma pessoa incoerente, enganada, incrédula, dura, insensível. Uma aliança não funciona sem dois. Você está entendendo? Até quando um só vai manter a aliança? Você acha que até quando Deus vai manter as bênçãos, a proteção na nossa cabeça? Quando o voto nunca foi cumprido? Quando a palavra não é vivida? Quando aquela direção não tem sido mais observada? Porque quando a gente faz no começo os votos ou a aliança, e aqui eu quero falar de voto como princípio, tá, querido? Princípio espiritual. Hoje eu quero que você volte para o seu lugar, porque tem muita gente dentro da igreja que já saiu há muito tempo da presença de Deus, está vivendo da religião que se chama igreja, mas não estão vivendo mais a sua fé fervorosa que recebeu como presente para herdar todas as coisas. E eu digo isso sem medo de errar, querido. E não é julgando e acusando, é porque é a realidade. Princípios que antes nós fazíamos questão de cumprir. Leitura da Bíblia.
Se Deus pedir o voto da Bíblia no final do ano, para mim e para você, para passar para o outro, quem passa? E eu não estou dizendo de regra, querido, eu estou falando de amor pela palavra. Eu não estou falando que, não é ler a Bíblia inteira, que tem que ser daquele jeito, metódico, religioso. Eu não estou falando só disso, eu estou falando de você. Às vezes não deu tempo de ler tudo ali, mas tem aquele prazer na palavra de Deus. Ama a palavra. Que quando ouve alguma coisa sobre Deus, pensa naquele contexto, pensa naquilo que aconteceu. Isso é princípio da Bíblia. Quando você nasceu pela sua fé, o que você mais queria aprender sobre a palavra. Aprender sobre a palavra. Toda a palavra era importante. Todo culto que pregasse a palavra, você queria receber, você queria ouvir. A ti se pagará o voto. O princípio que mantém a vida da igreja. Estão sendo deixados e as pessoas continuam querendo ser chamados de filhos de Deus e de igreja de Deus. Não tem como, isso é loucura. Como que eu sou de Deus, filho de Deus, igreja de Deus, se eu não vivo os princípios da palavra de Deus? Cadê aquela alegria de pegar, vamos à casa do Senhor? Cadê o prazer de convidar alguém para levar para Jesus? Cadê o princípio do evangelismo? Cadê o princípio de ganhar almas? Que o que ganha almas é sábio. Cadê o princípio de falar de Jesus nas redes sociais? As pessoas às vezes hoje têm muitas oportunidades, tem muitos vídeos, tem muitos... formas de você, às vezes as pessoas colocam de tudo, o almoço, o café, a janta, o passarinho, o periquito, o cachorro, põe a rua, põe o sol, põe as estrelas, colocam de tudo, mas às vezes, querido, não usa para colocar um convite, para dizer para as pessoas, se elas conhecem a Jesus, se elas já leram a Bíblia, se elas precisam de alguma coisa. E eu não estou dizendo que você não possa fazer da sua rede social o que você achar legal. Eu estou falando que princípios, homens de Deus não perdem oportunidades. Nós não podemos nos esquecer do que estamos nessa terra de passagem. Quando acabar aqui, as redes sociais não vão para o céu, viu, querido? Lá não vai ter Instagram, lá você não vai tirar foto. Se você gosta, e eu não vejo nada de errado nisso, mas lá não vai ter computador, não vai ter internet, não vai ter TikTok, não vai ter YouTube, não vai ter as bandinhas, não vai ter as dancinhas, não vai ter as modinhas, não vai ter nada desse tipo de coisa. Então desapega. Se desprenda, cumpra o seu voto de ser separado e santo para Jesus. Seja de Deus nessa geração. Eu estou falando do princípio, irmão. Quanto você, como o pastor pregou na semana passada da oração, quanto você voltou a orar? De domingo passado para essa semana. Como foi que mudou a sua vida de oração? Mudou pelo menos em 1 minuto a mais? Fez alguma diferença a pregação da semana passada em falar da oração? Você conseguiu reunir teus filhos e dizer, filhos, vamos orar pela igreja, para que os nossos pastores tenham condição de terminar o projeto, para que os professores consigam fazer um bom trabalho. Vamos orar pela sua escola, filho. Vamos orar pelo pão dessa semana, filho. Pastor, é só uma criança, a criança come, bebe, dorme, pois ela escuta. Então você já devia estar orando com ele por tudo aquilo que você faz ele viver. Porque se ele for criado sem sensibilidade do que Deus faz, do que acontece, do que você dá para ele, ele nunca vai entender. E quando entender, ainda vai, querido, jogar a culpa na vida dos pais que nunca ensinou. Eu estou dizendo, mudou, querida, a sua vida de oração? Na quarta-feira não tinha muita gente orando. Tudo bem, pode o comércio estar aberto, né? As pessoas podem estar trabalhando. Mas deixa eu só te perguntar, irmão, qual foi a última vez que você foi para um culto de oração querendo orar? Querendo ver o poder de Deus, querendo ver o Deus se mover em favor das pessoas, querendo tirar aquela pessoa que você viu lá na semana passada, na droga, que viu aquela notícia dele lá. Esses dias eu fui fazer a unha, e a Mazinha falou para mim, aquela mulher não sai da minha cabeça, e eu tenho orado por ela todos os dias. Ela se chama Maria, eu não sei o sobrenome dela. Ela disse que essa mulher ainda está internada, ela fez uma cirurgia, era para tirar um tanto do estômago, e tirou, parece que o estômago inteiro. E quando ela disse assim para mim, aquela mulher nunca mais vai poder comer de verdade, ela vai ter que bater, vai beber tudo líquido, o resto da vida. Aquilo dentro de mim doeu tanto, querido. Porque quem que se importa com alguém que perdeu o estômago, que perdeu um braço, que perdeu uma perna, que perdeu alguma coisa? Mas eu sou igreja.
Eu sou o corpo de Cristo. Eu disse que ia cumprir o voto. Que voto foi? De cuidar um dos outros, de me importar com a dor dos outros, de ver como é que estão as pessoas, de orar. Talvez eu não possa colocar um estômago lá de volta, mas eu posso pedir a Deus muita graça, para que essa mulher viva os dias dela, não achando que é uma infeliz e jogada e esquecida, não que ela é alguém que só dá trabalho. Eu posso orar para que Deus possa cumprir na vida dela. Eu posso não dar em formas humanas, mas eu posso no Espírito suprir o entendimento dela, de que Deus não vai deixar de honrar a vida dela, a fé dela, por causa da luta, da situação que ela está passando. Mas agora, querido, eu estou dizendo que voto nós estamos cumprindo de orar uns pelos outros, de orar por aquele que pouco vem à igreja, de orar por aquele que nunca nem entendeu o que é libertação. O que nós estamos fazendo de nos importar? E eu não estou aqui dando pega em você, eu estou pregando a Bíblia, irmão. Você sabe que as coisas não dão certo, e porque elas não dão certo, são por essas pequenas coisas. Isso é dentro de casa, é na escola, é no trabalho, em qualquer lugar. As pessoas falam o que estão passando, a pessoa vai viver e resolver o seu problema e esqueceu que foi isso que o Espírito Santo de Deus falou. As pessoas não veem as suas oportunidades, distraídas com seus compromissos. Elas não veem o que elas são capazes de fazer na vida. Cumprir o voto. O louvor, esteja comigo, por favor. Que princípios, querida? Deixa eu perguntar para você. Você já foi um ofertante? Você já teve prazer em fazer missões? Nós somos uma igreja missionária. Então deixa eu te dizer, qualquer tempo da nossa vida, nós vamos fazer missões. Eu nasci por causa da obra missionária da comunidade de Filadélfia. Então, o meu esposo nasceu em missões. Nós somos missionários, nós somos gerados dentro de um útero de ir e pregar o Evangelho. Nós deixamos nossa vida de trabalho para nos dedicar à obra de Deus, de tempo integral, ainda em 97. Essa igreja, o mover do Espírito, é de trabalhar para que outros possam ver a palavra de Deus, e ouvir, e crer, e serem abençoadas. Mas eu pergunto, eu e você, estamos sustentando esse projeto missionário, ajudando, pregando na nossa vizinhança, ou ajudando a igreja a buscar? Você chega aqui, você tem alguma ideia do que significa essas bandeiras? É só uma decoração do aniversário de 31 anos do Ministério Filadélfia? Isso aqui fala de milhares de povos que estão indo para o inferno, e da responsabilidade da igreja de orar e buscar um meio de fortalecer e ajudar a obra do Senhor. Mas como você faz isso? Você oferta? Você é um dizimista? Qual foi a última vez que você honrou Deus, os seus valores espirituais que você sabe que está na Bíblia? Porque a palavra do Senhor diz que o homem de fé, ele é dizimista porque ele é de fé, não é por causa de lei. O homem de fé é dizimista porque ele é de fé. Agora, se ele não é de fé, então ele não é dizimista. Porque se ele espera uma lei para obrigá-lo a cumprir a vontade de Deus, ele ainda não é de Deus. Se ele espera uma lei, é como se esperasse uma bala na cabeça para dizer, ou você faz isso ou você vai morrer. Eu não preciso de lei para saber que o meu Deus é digno do meu louvor e de toda a honra. Agora, irmãos, quantas pessoas começaram bem os seus princípios espirituais? Vida com Deus, oração, dízimos e oferta, fidelidade, evangelismo, ganhar almas, fazer parte do ministério, ajudar as pessoas. E hoje, querido, devido a tantos escândalos, mentira, confusão, eu esqueci, Deus entende, Deus sabe da minha dificuldade, Deus não precisa de dinheiro, Deus sabe que eu sou igreja aqui também, eu não preciso congregar, eu não sei o que. Se coloca de pé comigo, irmão. Você está vendo que o Salmo de número 65 fala do poder. O pastor ministrou sobre o poder na semana passada. Você escute, que você vai entender o que eu estou falando do voto. Cada vez que você cumpre um voto, você entra numa atmosfera de avanço da glória de Deus, como você nunca imaginou. Cada vez que você ora, você é avivado, mesmo que você não sinta. Às vezes você só sente dor, né? Na boca, no joelho, depende do que você faz.
Quando você vai à igreja, às vezes só é cansado, corrido. E o que isso muda? Princípio, comunhão, unidade. Fortalece, abençoa. Diz para o inferno, ele não ganhou. A porta do Senhor está lá e eu sou a igreja do Senhor junto. Pastora, mas é tanta dificuldade. Ai, pastora, é correria. Meus irmãos, se Deus tirar o fôlego de vida, você prefere? Você quer dar uma paradinha? Até quando você vai ficar dando essa desculpa mentirosa, vergonhosa, esfarrapada para Deus, para dizer que não congrega, não ora, não serve, não é fiel, não dizima? Se você tivesse uma conta que tirasse a sua casa, você não pagaria o voto para ter a sua casa? Não pagaria o princípio para ter sua família? Por que não cumpre os valores da palavra de Deus, querido? Nós temos que pensar do jeito correto. Hoje eu estou falando isso porque nós estamos num mundo desenfreado na loucura, é tanta coisa errada que acontece, e o nosso dever, irmão, como igreja, é dar para você o entendimento. Se você crê e quiser, você pode fazer isso. Hoje o que eu gostaria que você firmasse na sua vida, a gratidão, que são as oportunidades. Cada dia, em cada situação tem uma porta para você passar por meio de Jesus. Se você não quer passar, não fica dizendo, culpando os outros, não. Se arrependa, peça perdão a Deus pelo pecado, mas não fica falando um monte de coisa, não. Vamos pecar menos, porque a palavra de Deus diz que a oportunidade é quando você se levanta, a oportunidade está diante de você. Como você vai viver aquele dia, com Jesus ou sem Ele? E o princípio, querido, vamos firmar os nossos princípios, se eles já foram assim meio sacudido. Vamos nos firmar mais no Senhor, igreja. Não é hora de afrouxar. Se você afrouxar os teus valores espirituais, a tua fé vai embora. Se você afrouxar, você pode ir para uma igreja que afrouxa, que não precisa ser desse jeito. Mas se você afrouxar, o mal entra, querido. Ele precisa de uma fresta, sabe, de uma oportunidade. Então não folga com aquilo que não é a verdade da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós folgamos com a bênção de Deus. É a bênção de Deus que nos dá folga, amém? Vamos adorar o Senhor, no nome de Jesus. Seu perfume, o seu espírito.
conseguido aproveitar tantas oportunidades ou enxergá-las. Eu quero que você comece pelo começo. Deus, eu não estou vivendo isso, não é por causa de ninguém, de alguma coisa, é por causa de mim mesmo. Eu quero que você assuma a responsabilidade de não enxergar o favor e o poder que Ele deu a você de ser diferente. Eu quero que você diga e fala para Ele: eu me arrependo. Eu me arrependo de não aproveitar os anos, as horas, os meses, as estações. Se eu estou amargo, infeliz, se eu estou cansado, triste, se eu estou sozinho ou doente, se eu estou, Senhor, enfraquecido, se eu não tenho mais prosperidade, se eu não estou melhor física ou emocionalmente ou espiritualmente, eu tenho negado as minhas oportunidades. E eu quero te pedir perdão pelo desprezo das coisas maravilhosas que o Senhor já fez e já me deu. Me perdoa por desprezar o tempo de riqueza, onde eu já poderia entender e viver e fazer e ser tão importante. Deus, eu creio que o Senhor nos fez para ser tudo quanto Jesus é. Jesus é completo, Jesus, Pai, é perfeito. E eu te peço pelo seu sangue que foi derramado, não nos deixe desprezar a obra de Jesus, afirmando tanta luta quando deveríamos afirmar o poder de Deus, afirmando tanto problema quando deveríamos afirmar a palavra de Deus, afirmando tantas pessoas e sentimentos e derrota quando deveríamos afirmar a tua presença, a tua presença. Perdoa, perdoa, perdoa em nome de Jesus a negação de que somos capazes. Perdoa a negação por causa da carne ou da vontade própria. Perdoa a infidelidade, perdoa a falta de amor, de interesse, perdoa a falta de motivação e de coragem, perdoa a falta de dons que ainda tem em nós, porque não buscamos tantos dons que o Senhor deu. Perdoa se a minha casa não está ainda inteira, não está ainda te servindo, te adorando, buscando. Perdoa se ainda não tenho feito nada por ti, pelas missões, pela obra do teu reino. Ó Deus, tem misericórdia dessa obra, tem misericórdia das nossas vidas. Perdoe se não nos tornamos tudo quanto o Senhor quer. Pedimos uma nova oportunidade, Deus. Eu sei que enquanto a ti é oportunidade, a noite chega quando ninguém mais pode trabalhar, mas nós estamos vivendo o dia da graça de Deus. Ainda é tempo da igreja crescer, ainda é tempo da igreja buscar, ainda é tempo de você e eu voltarmos a orar e sermos fiéis, ainda é tempo de trabalhar e produzir os frutos que Deus nos deu, ainda é tempo de ser família, ainda é tempo de casar e de constituir sim, mas ainda é tempo de adorar a Deus em espírito e em verdade. É tempo de buscar os que se perderam, é tempo de lutar pelos que estão caídos nas ruas, é tempo de adoração, é tempo de busca. Ainda dá tempo de jejuar, ainda dá tempo de fazer propósito, ainda dá tempo de cumprir o voto. Você ainda está de pé, dá tempo de você voltar e se arrepender e dizer: eu quero, Senhor, eu quero, Jesus. Abençoa a tua igreja, Pai, abençoe cada irmão, abençoe a fé desta igreja sobre tudo quanto o Senhor tem nos dado. Confirma o teu poder, que cada um seja santificado por esta palavra, que cada um saia transformado, não, Senhor, acovardado, machucado, mas que cada um saia despertado para entender o seu poder, o seu lugar de vida nesta geração. Que cada um saia sabendo que são mais do que vencedores sobre todas as coisas. Não é em algum lugar ou algum momento, é sobre todas as coisas. Temos a tua vitória que vence o mundo. Aonde estivermos, ali estará o Senhor, porque o Senhor sempre está aonde nos deste para operar. Em nome de Jesus, seja a casa dos teus servos invadida por esta palavra, seja a família dos teus servos tomadas por essa verdade, as empresas, os negócios. Ah, Deus, eu quero ver a tua abundância de riqueza, eu quero ver o teu povo cheio e pleno desta obra, porque tu és conosco, ajudador. É o Senhor que ajuda a fazer proeza. Ajuda de novo essa geração a descobrir o quanto somos abençoados, o quanto somos capacitados, o quanto somos, ó Deus, a cada dia, Pai, capazes de fazer o que tu deseja. Assim seja a bênção do Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que assim o Senhor tenha misericórdia de nós. No nome de Jesus, e toda a igreja diz amém. Amém, irmão.